Equinócio. A barriga inchada da cheia, grávida de mim. O rio subia, os seios pesavam. Cabeça d'água transbordando a nudez da noiva. Peixes formigando no cio. Dengo. Pontas de dedo, franjas, ventosas, mucosas, comer-te com a calma em que um caramujo digere o chão. Inã. Acendeu o fogo debaixo da água, no meu corpo de saliva. Acordou mais uma vez a fome adormecida e sempre deseja comer mais. Não cansa e não se sacia. 2. Acender o fogo debaixo da água é tarefa delicada e não pode ser feita com pressa. É preciso lábia e paciência para dar de comer a faísca e, quando se cria, sempre deseja comer mais. Incendiária, insaciável boca que lambe labaredas e deixa toda molhada. E aí, para encerrar, minar. Você me suspendeu no ar e dançou com o meu corpo como uma mãe. Minhas pernas moles e felizes balançavam para lá e para cá por muito tempo. Não havia pressa, nem peso, nem choro. Apenas flutuação e segurança. Não me deixe cair de repente, benzinho. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser chegar junto na pré-venda do Nascente vai ajudar a beça, né? Que a pré-venda a gente faz uma espécie de vaquinha, né? Para viabilizar a impressão do livro. Então, quem tiver interesse, é só ir no leiagarupa.com. O Nascente está numa coleção chamada A Galope, com vários outros livros de poema, de poetas contemporâneos super interessantes, o Eike Batista, Bianca Gonçalves, uma galera boa. Se adquirir a coleção inteira tem desconto. Então, deixa esse convite para vocês irem lá no leiagarupa.com. Obrigada. Maravilha! Elaine, você quer botar esse link para a gente lá? Vou colocar aqui no chat. O primeiro deles não está na plaquete e os outros 8 estão. Então, vamos lá. Turvo. Vi seu nome, José, num documento de papai dos anos 40. Vi seu nome quando em voz rouca anunciaram a Segunda Grande Guerra. Vi seu nome impresso em maiúsculas no jornal daquele dia. José. Vi seu nome. José, eu vi seu nome quando nos fizeram assinar um papel com o meu e o seu nome. E eu, que entre tantos nomes vinha ser no mundo Maria José. Cheguei a ver em pouca luz o seu nome debaixo da terra, entre as águas dos rios. José, vi seu nome nas flores, nos bichos extintos, no frio e no calor. Em todas as cores, José, eu vi o seu nome. E mesmo perdendo a visão, eu continuei a saga de enxergar o seu nome. Porque o seu nome, José, deixou de ser palavra há muito tempo. E assim, agora como é, matéria da memória, eu vejo o seu nome no assoalho da casa que abandonamos, no chão úmido da noite. Eu vejo o seu nome, José, quando me perco nas palavras cruzadas, no labirinto de uma família. Eu vi seu nome quando olhei para as pedras que você, já doente, carregou nos bolsos da calça. Vi seu nome na doença mais triste, José, a que te fez esquecer da vida, da dor e dos passarinhos que matava nas gaiolas. Eu vi seu nome. E de tanto ver seu nome, José, eu fiquei muda. No deserto, o seu nome, um oásis. No campo, na beira da estrada, um cavalo sem dono de isolar.
e me lembra do dia em que partiu. O caminho é longo, tentaram me dizer os olhos do cavalo. Na mata, não há muito o que fazer, a não ser chamar seu nome, correr em círculos, chamar seu nome. Na cidade, fuligem nos separa por trajetos. No meio dela, a encruzilhada onde me sento, ilhada. O horror. Esqueci seu nome, não acreditei nos olhos de um cavalo. O ser amado. Uma planta murcha, um sol endiabrado, um espasmo de água-viva. Trago fino como arranha na garganta, vidro espatifado na perna. Seu mastro quebrado, seus dentes de vampiro, seus anéis de vencido. Um grito de menino, mamãe. Um grito de menina, papai. Praga em plantação, escândalo em velório, vexame em sala de espera. Um gole de café que se toma sem vontade ao acordar. Sua falta de sono, sua falta de noção, sua falta de dente, seu excesso de gordura, pó para um junkie do cinema, nó nas tripas de uma ovelha. Este verme branco, esta peste, que vaga por nós como se da família fosse. Este salto que se dá em direção a um outro. Esta massa que vai de encontro à terra, úmida, grotesca. Hilda, você tá aí? Alejandra Pizarnik não quis mais viver e deixou um recado na lousa. Não quero ir, nada mais que até o fundo. E eu vejo sim que faz todo sentido. Hilda Rios quis falar com os mortos, mas antes com os vivos. Não sei mesmo o que doeu mais. Hilda, como você está se sentindo agora? Escapular. Um osso alado que faz a gente dançar. A minha avó adorava dizer. Era coisa que a sua mãe lhe contava, que havia no tempo de sua avó. Como era isso, vó? Eu perguntava, de dar na gente um desejo de dança. Uma escápula maior que a outra, minha filha. Uma escápula maior que a outra. E eu, com meu pé e minha cabeça, comecei a pensar na falta que o osso alado faz na construção de um delírio coletivo. Cruzar com você de novo é desumano. Vou pular a esquina e brotar atalho se tiver que cruzar com você. Mais uma vez, me parece exagero. Vou ter que driblar destino para não cruzar com você. Pode ser devastador. Imagina se eu não estiver num dia de intuição afiada e acabar cruzando com você. Ai, não. Desce do alto um microfone com pedestal. A mulher vai até ele, tira do casaco uma máscara e diz: é clandestino, não podemos dar detalhes. O misoprostol vem enrolado num saquinho na espiral de um caderno azul, muito pequeno, com um ideograma japonês e a palavra amizade em branco na capa. É madrugada, quase carnaval, chove. Alguns vizinhos fazem festa, imagino 5. Cantam Girls Just Wanna Have Fun. Na cama vejo dançarem, o rosto da alegria. Penso em sua indelicadeza. Sobre ruínas somos mulheres montanhosas. Somos dedos de anjos convertidos. Saímos de uma forma a outra. Uma mulher deitada na maca branca, homens parados de pé, cochicham com as mãos tapando suas bocas, abrem pacotes de Doritos, ouvem música alta nos celulares, tiram os sapatos e tacam no chão. Eles passam muito perfume e muito desodorante, mascam chiclete, indiferentes. Ela, sangra ancestral, lenta, doce, mata sem ressentimento. Coleciono caixas de fósforo.
O professor cubano me disse que em maio eu conheceria alguém. E em maio em você eu dei um beijo. Você falava algo com as vontades do cinema ou talvez bobeiras que trocam pessoas de uma certa idade, de um mesmo lugar. A cidade do coração, onde nada é mais tão próximo um do outro quanto o imã que compraram para você, quando te lembraram de um outro país. Às vezes acho que não são eles surtando, mas você. Muitas das poetas que gosto descubro mortas, elas por elas. Mas vencer é tombar. Foi o que li essa manhã, enquanto tomava café, e distraída fiz fogo. Agora o último, que se chama A Redoma de Pó. Ser mulher, conhecer a melancolia, interromper a beleza, tatear com outra mulher a falta de luz, deixar de perseguir a beleza, frear milagres, ter o coração maltratado, junto com a mãe, perseguir de volta com ela a beleza insalubre do mundo. É isso, obrigada. Gente, que maravilha! Isso, obrigada. Gente, que maravilha! Ele foi produzido já esse ano, mas a ideia veio logo no início da pandemia. A gente fez o trabalho e tal, quando saiu a Lei Aldir Blanc, a gente partiu para fazer. E eu vejo agora a CPI funcionando e digo, gente, mas já tá tudo lá, né? Exatamente. O Brasil, a gente meio que já entende o que é, né? A coisa, os problemas se repetem, né? E mudam de porte e tudo, mas se repetem. E aí eu queria ler basicamente dois poemas, se der tempo mais um terceiro, mas um deles é outro também premonitório em relação à pandemia. É um poema que eu escrevi em finalzinho de 2019, chamado Apocalipse. E ninguém imaginava este apocalipse, com certeza, né? O apocalipse que eu imaginava era, enfim, tudo apontava para problema problemas ecológicos, problemas de guerras, etc. De repente veio esse apocalipse surpreendente, né? Este pequeno apocalipse. E então este meu poema Apocalipse é um soneto que foi escrito em finalzinho de 2019. Apocalipse, um soneto para o final do ano. Eu vi a lua nascer decadente. Vi as ondas do mar se agigantando, destruindo tudo, força silente, só o ronco da morte ecoando. Vi cinzas cobrirem o céu coruscante. Senti o fervor demente do sol tostar minha pele, minha garganta. Soube como é ser no mundo um só. Águas tomam as ruas amazônicas, caudalosas, quentes, fétidas, mortas. No horizonte, sangue e bosta seca. Fecho os olhos, tranco a porta, meu reino. Tomo um vinho, o prazer que me resta, aguardando a chegada do assassino. Este é o Apocalipse. E o outro poema, ele toca, esse já foi escrito no final de 2020, e ele toca a questão das mortes da pandemia, e ele pega o papel dos dirigentes, né? No nível internacional, sim, mas aqui particularmente no Brasil, e que está cada vez mais claro, né, nessa condução que a gente imaginava que fosse equivocada e que a gente agora vê que foi fruto da corrupção. E esse poema eu escrevi... Então, só para te interromper rapidinho, é por isso que eu fiquei tão impressionada com Falência, porque é muito premonitório. Exatamente. Tipo assim, você meio que descreveu tudo que estava acontecendo naquela época e você meio que achou que era aquilo e era mesmo.
É porque as elites, elas não são criativas, né? Quer dizer, as elites, desde a escravidão e tudo, quer dizer, muda o detalhe, muda o cenário, né? Muda a roupa, mas enfim, o processo, né? Ele é o mesmo, né? Que verdade. Continua, né? Então, e a falência, ela pega isso, quer dizer, ela pega exatamente esta coisa, aquelas pessoas, os abutres, que ficam esperando um problema para se dar bem. Eles querem se dar bem, eles querem reverter os problemas que surgem, os problemas que a nós, populações, né, povo, enfim, e aí os povos, justamente as camadas menos favorecidas, os negros, as mulheres, são os que sofrem mais. Para nós é um problema, para eles é o quê? É uma oportunidade de ganhar dinheiro, enfim, é a falência. E este poema é Novena para Rezar Gritando. Eu escrevi no final de 2020, e aí a gente tinha 170 mil mortos. Eu falo porque eu uso o número no poema. E eu fui publicar na revista Gueto em janeiro, dei uma atualizada, eram 200 mil. Eu falei, gente, já estou tendo que atualizar isso aqui, 30 mil a mais. Cara, hoje a gente vai para 600 mil, tá 550, sei lá, mil mortos, quer dizer, de janeiro para cá praticamente triplicou, né? É uma loucura. Sim. Então, o meu poema é Novena para Rezar Gritando. As mãos dele, ensanguentadas, sujas, com muita revolta eu quero gritar a morte tão sofrida e dolorosa de todos estes e de muitos mais. A morte da empregada doméstica prestativa é dele. A morte do feirante engraçado é dele. A morte do desenhista de histórias infantis é dele. A morte da atriz de novelas aposentada é dele. A morte do maior escritor do país é dele. A morte do jornalista, radialista e advogado é dele. A morte do político reacionário é dele. A morte da dona de casa entediada é dele. A morte do segundo maior escritor do país é dele. A morte da criança autista do prédio ao lado é dele. A morte do político progressista é dele. A morte do político centrista descentrado é dele. A morte da pastora e cantora gospel é dele. A morte da médica pós-graduada é dele. A morte do maestro e da maestrina é dele. A morte do surfista e ator pornô tatuado é dele. A morte da artista obesa e diabética é dele. A morte da socialite enturmada é dele. A morte do segurança de metrô com 3 filhos é dele. A morte do sem-teto esfomeado é dele. A morte do empresário bem-sucedido é dele. A morte do economista renomado é dele. A morte do sogro de meu melhor amigo é dele. A morte do porteiro bem-apessoado é dele. A morte da sonhadora professora de inglês é dele. A morte do poeta premiado é dele. A morte da mulher do galerista é dele. A morte do cirurgião plástico conceituado é dele. A morte dos padres de Nossa Senhora Aparecida é dele. A morte do compositor visceral encajado é dele. A morte do programador de computadores é dele. A morte do halterofilista bombado é dele. A morte do neto de meu colega de trabalho é dele. A morte do filósofo aburguesado é dele. A morte do rápido motoboy é dele. A morte da modelo siliconada é dele. A morte da mãe do prefeito eleito é dele. A morte do estudante descuidado é dele. A morte do idoso que eu via pela janela é dele. A morte da gerente de RH estressada é dele. A morte do artista visual modernista é dele. A morte do motorista descompensado é dele. A morte da avó da primeira-dama é dele. A morte do adolescente ensimesmado
é dele. A morte do compositor de samba-enredo é dele. A morte do dramaturgo desmudado é dele. A morte da cantora intimista é dele. A morte do caixeiro viajante desempregado é dele. A morte de tantos e tantos iguais a mim ou a você é dele. Cada morte, cada uma dessas mortes é dele. Repita mais de 200.000 vezes e mais, e grite. Use sua indignação ou desespero, sua raiva, sua voz, como uma arma, até que o amém se transforme, de assim seja em assim não seja mais, nunca mais. Poema. Vou apresentar uns 4 livros e, se der tempo, a Elaine vai me dizer se eu posso mostrar mais algum. Eu tenho 2 câmeras. Numa câmera vocês vão estar vendo meu rosto e na outra câmera vocês vão estar vendo as minhas mãos, onde eu vou estar mostrando os meus livros, que as minhas poesias precisam ser vistas, além de ouvidas. Essa primeira poesia se chama El Tiempo. É uma homenagem que eu faço a Pablo Neruda. Uma das frases, um dos versos dele me inspirou para fazer esse livro, que se chama, Es tan largo el olvido. El instante del beso, los días de amistad, el momento que escuchas te amo, el minuto que ves los ojos de tu padre, cuando escuchas la voz de tu madre. La hora del encuentro de las miradas, los segundos eternos de la diminuta muerte. Es tan largo el olvido. O segundo livro eu vou mostrar para vocês é uma homenagem que eu faço às mãos do artista. Naqueles instantes, suas mãos eram minhas e eu pertencia. Olha que lindo, gente. Ele é um livro feito num tecido que ficou exposto ao vento, que ficou exposto à luz durante muito tempo, e ele foi desgastado naturalmente por estar exposto, né? E quando ele ficou quase sumindo, eu resolvi bordar esses versos, que se chama Ao Relento. No correr do tempo, lento, envelheço, transpareço. Ao relento. Outro livro que eu queria trazer para vocês é um livro que eu fiz inspirado no Fernando Pessoa, que é um livro bem pequeno. Eu gosto de fazer os livros do tamanho da minha mão. As linhas são caminhos, os pontos são retículas e as cartas de amor não são ridículas. E o outro livro que eu queria mostrar para vocês é uma brincadeira que eu faço com a pergunta do livro Alice no País das Maravilhas, que ela sempre se pergunta: Which way should I go? Que caminho devo seguir? E a pergunta que devolvem para ela é: Where do you want to go? Onde você quer ir, né? Então, é sempre a nossa pergunta. Tudo depende de para onde você vai, né? O caminho que você deve seguir, né? O outro livro
que eu fiz é um livro que eu fiz com um mapa. Vocês estão vendo aqui que tem um mapa. É o mapa do lugar onde eu nasci. Eu nasci numa cidade chamada Resistência, que é capital de um estado na Argentina que se chama Chaco. Então eu fiz pensando nesse lugar onde eu nasci, que eu nunca conheci, eu só nasci lá e depois eu fui logo para outro lugar. E se chama What If All the Roads Took Us to the Same Place Here? Que é sempre onde nós estamos, né? Falando sobre caminhos e sobre mudanças, né? Não importa de onde a gente, né? E tem esse último que eu fiz agora, que chama Toda Vez, que é muito em função. A Elaine estava falando da invisibilidade das mulheres, né? E também da forma como as pessoas falam com a gente ou dizem pra gente que a gente é louca, né? Toda vez que a gente não obedece ou todas as vezes que a gente não é submissa, né? Então, toda vez que não somos boas, né? Boas como, de acordo com quem, né? Que não nos submetemos, nos chamam de louca. Então, e eu fiz esses recortes, né? Não sei se dá para ver. Eu vou mostrar aqui na tela grande esses recortes, né? Para a gente poder brincar e olhar essas aberturas, essas fendas, né? Que são tão femininas, né? Que falam da gente. Aí é isso. Vou encerrar aqui a minha apresentação. Então, querida Lenita, por favor, aproprie-se da palavra. Isso, obrigada, Elaine. Obrigada pelo convite gentil que você me fez. E, além de agradecer a você pelo convite, eu quero desejar um bom fim de tarde a todos os que estão presentes, todos os que estão tentando nos acompanhar. Então, eu farei a leitura aqui de 5 breves poemas do meu livro Antídoto. Amanhecer. Quando despertas, todas as formas vivas abrem amanhã um quarto frio. Peixes se movem no fundo oceanário dos meus olhos. O dia invade o espelho, refletindo flores e sementes. Palavras trespassam a dor, unguento milagroso. Louça antiga amparada antes de espatifar-se. Seda de raro fulgor, teia translúcida e tenaz. Bilhete. Açúcar, folhas de hortelã, um beijo de batom carmim. Deixei sobre a pia a tua espera sob a luz da tarde, escondido na fruteira, atrás do cheiro das tangerinas. Delicadeza de pétala orvalhada no apartamento vazio. Buscarás sinal de minha passagem e encontrarás nos objetos o aroma cítrico de minha alegria. Degelo. Assim decifram-se palimpsestos, enquanto decifram enigmas abarrotados de frases. Crispa-se a pele ao frêmito da luz em pleno corpo, reconhecendo vestígios que o esquecimento baniu. Transmuda-se em verso claro a noite ensandecida. Pego-me escolhendo sedas, berloques, estamparias, com a alegria que arde nas tangerinas maduras. Sobrado da rua do Trapiche. Nem o musgo é capaz de trespassar a angústia que os cômodos vazios exalam, ou mesmo as roupas penduradas na sacada, disputando luz com insetos e lamúrias. Ali, as horas se encantam em fermentar o ócio de tudo que se move e ainda pulsa. A vida só espera um pouco nos meninos que soltam papagaios. Província.
Uns se embriagam de rum, outros rabiscam papéis, enquanto as casas destilam seus vapores, seus achaques por ladeiras e ladrilhos, quando os pactos se tramam para encurtar o dia. Os vizinhos silenciam o que definem nos quintais, e os artistas, os loucos, padecem de intraduzíveis tremores, dionisíaco transe, acridoce destino de interpelar o tempo, o musgo e as sensações. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Lenita. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a Thaís. Então, por favor. Porque a Thaís também é visual, né? Essa questão do vídeo, do filme, da tela, né? Isso te inspira também nas poesias? As poesias te inspiram? Como que é essa passagem, né? Ou se existe alguma passagem ou não? Se são coisas separadas para você? Ou se em algum momento você pensa em unir as duas coisas? Eu fiquei pensando nisso. Ah, legal. Obrigada pela pergunta, Gabi. Olha, pensando aqui, eu nunca pensei em fazer assim dos poemas usar esse viés da necessidade ou do desejo de unir a imagem em si. Eu sinto muito que a poesia, para mim, é uma linguagem visual, assim, mais do que o conto, mais do que o romance. Ela tem já nela, né, uma carga visual e imagética muito, muito potente. Então, eu acho que não tem como estar ali, né? Não tem mesmo como separar. Eu escrevo os poemas e quando eu leio em voz alta, passa esse filme, né? Esse pequeno curta pela cabeça dessa cena que a gente vai montando. Mas eu tenho esse trabalho com o roteiro, então eu sinto que quando eu... Até posso dizer que acontece essa separação quando eu estou sentando para escrever, por exemplo, algo que eu tenho o desejo de que se transforme em imagem, né? Em audiovisual. Mas quando eu sinto isso, eu transponho para o trabalho do roteiro mesmo. Mas para a poesia nunca me ocorreu ainda esse ímpeto de fazer, como você faz lindamente, aliás, muitos parabéns, essa união, né, da imagem com a palavra. Mas, claro que não deixa de estar. Eu sinto que é muito interessante também quando cada um, né, ao ouvir as nossas poesias e poemas, palavras, forma também, né, com o seu próprio repertório esse filme na cabeça, que deve ser muito diferente para cada um. Obrigada, Thaís. Adorei. Obrigada a você. Adorei seu trabalho. Igualmente. Muito feliz de conhecer o trabalho de todos vocês. Elaine, acho que a gente podia... Vocês estão me ouvindo? Sim. Fala para o pessoal deixar seus links de trabalho aqui no chat, seus perfis, Perfeito. né? Para a gente ir seguindo, compartilhando, quem tiver livro, quem tiver poema publicado. Isso, muito boa ideia. Então, a gente, estou vendo que a gente ninguém mais, pelo participante, não vão fazer perguntas mesmo. Mas, beleza, né? Vieram só para fruir. Não tem nenhuma pergunta para fazer. E a gente aqui, alguém mais tem pergunta entre si, para a gente se falar? O Alex tem. Fala, Alex. Só que antes... Peraí, Alex, seu microfone está mudo. Só um minutinho antes de você começar a falar, essa ideia da Juliana é excelente. Então, enquanto o Alex vai fazer a pergunta dele, vocês vão colocando aqui @ de Instagram,
tudo que vocês acharem necessário colocar, tá? E aí o Alex vai fazendo a pergunta. Por favor, Alex. Então, a pergunta é para a Gabriela. E, Gabriela, eu venho acompanhando o circuito de artes plásticas, literatura, poesia, performance e até linguagens tecnológicas já há muitos anos no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma em geral, né? E eu venho notando que esse tipo de trabalho, né, igual o seu, de livro de artista e livros-objetos, é um trabalho muito limitado, né? Tem muita pouca gente fazendo, embora nós tenhamos até uma certa tradição desse tipo de obra razoavelmente boa, desde do concretismo, né? Passando pelo neoconcretismo, nos anos 80, e vários artistas de renome que participaram, como Augusto de Campos, Annabella Geiger, enfim, são vários, inúmeros, né? Júlio Plaza, fizeram bastante, muitos Você livros. também já fez. Eu também, modéstia à parte, tive uma pequena produção nessa linha, né? Mas eu sempre senti uma falta de diálogo com outros artistas, diferente, por exemplo, das artes visuais, onde existe uma miríade de artistas e os diálogos são muito intensos por causa disso, pelas exposições. Poesia nem se fala, né? Quantos livros não são publicados ao longo desses, não foram publicados e não são ainda ao longo desses anos todos, né? Mas realmente na linha de livro-objeto, assim como na linha de poesia experimental, de poesia não normativa, que é também uma área que eu trabalho, que eu milito, de uma certa forma relativamente isolada, né? Não tem uma produção efervescente no Brasil, embora sejamos muito criativos, né? Mas, infelizmente, essa linha que eu abracei, que você abraçou, de fazer livros alternativos, fabulosos. Hoje eu pude ver pela primeira vez a sua coleção, são realmente fantásticos, sabe? Remetem ao Dada, remetem a fluxos. Você deve ter, assim, sabe, pegado uma série de experiências pregressas e retrabalhou, fez uma leitura muito especial. Então, a pergunta é, diante de um quadro desse, né, por que essa produção, a que você atribuiria um certo limite desse tipo de produção, tanto em livro, não necessariamente em poesia, né, experimental, né, poesia sonora, visual e tal, que é uma outra linha, mas que também é uma linha alternativa. Por que no Brasil essas coisas não têm uma difusão muito grande e inventiva como em artes visuais? Mas falo artes visuais do circuito que a gente frequenta, museus, galerias. O que você acha? Alex, é interessante essa pergunta, é uma pergunta muito ampla, porque eu acho que envolve muitos aspectos, né? Tem muitas nuances essa pergunta. Eu acho que tem a questão de uma escolha pessoal, né? Que assim, porque as pessoas veem menos esse tipo de arte, elas também conhecem menos e também não imaginam como poder fazer isso também. Tem isso também, né? A outra questão, eu acho que é uma questão também de políticas públicas também. São poucos os editais que focam esse tipo de trabalho.
E acaba que isso fica aquela história de por que vende mais? Porque teu time está sempre fresquinho, porque tá sempre, sabe? Fica aquele círculo vicioso, porque como aparece menos, tem menos oportunidade, e como as pessoas conhecem menos, as pessoas também. Então, na verdade, fica como diz a Leda Catunda, né? É pros resistentes, é pros fortes, né? Eu acho que se a gente gosta, se a gente recebe esse chamado, se a gente se identifica com esse tipo de trabalho, eu não me imagino fazendo outra coisa. Assim, eu vejo muito isso. Então, assim, eu sempre fui a independente da independência, quase 20 anos fazendo isso, não me preocupando se vai ter espaço, se não vai ter. Eu estou sempre buscando ali, né? Tentando ver onde que eu posso me encaixar, como que eu posso fazer para mostrar esse trabalho e na luta publicando os livros de uma forma alternativa sempre, criando a própria editora para poder levar esses livros para outros lugares. Enfim, eu acho que tem todas essas nuances, a falta de políticas públicas, que isso diminui a vitrine, né? Você tem menos editais focando esse tipo de trabalho de forma específica, porque às vezes ele não se encaixa em artes visuais só, ele não se encaixa em vídeo, ele não se encaixa em livros, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo dessa forma, eu vejo com todas essas nuances, assim, também. Respondeu. Obrigado. Né?